Olá, você não pode perder o programa Propaganda e Negócios de hoje. Nós vamos bater um papo e conhecer segredos do âncora do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, Tiago Uberreich. Não perca, volto já. Olá, como eu disse na abertura, eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso programa Propaganda e Negócios um ídolo meu e que eu conheço há muitos anos, desde setorista, acho que na Jovem Pan, que é hoje âncora do Jornal da Manhã, Tiago Uberreich. Tiago, muito obrigado por ter aceito meu convite e para estar aqui comigo, viu? Obrigado mesmo. Ô, Décio, olha, eu que não tenho palavras para te agradecer pelo convite tão carinhoso que você fez para estar aqui com você. Eu só te peço desculpas para não estar presencialmente aí com você, mas já fica aqui o convite, um comprometimento meu de estar aí próximo a você para te dar um abraço. Olha, eu que tenho que te agradecer, eu que idolatro você como publicitário há tantos anos no mercado de publicidade, e a gente conviveu muitos anos lá na Jovem Pan. Eu lembro de forma inesquecível dos jingles antigos, né, que você colocava no ar lá na Rádio Jovem Pan. Isso é muito bom, né, porque o rádio é, antes de tudo, a nossa memória afetiva, e eu te agradeço e estou à sua disposição. Muito obrigado e um abraço para todos que estão assistindo. Muito obrigado. Tiago, antes de começar a falar da sua carreira brilhante, como é que você começou? Porque eu sei que você tem também uma paixão por futebol, né? Ou para jogar futebol, ou para ser repórter de campo, alguma coisa, porque você já vai para o seu terceiro livro, é esse? Terceiro ou quarto livro sobre esse tema. Terceiro livro, Me fala já são 2 lançados já. Isso. Me fala um pouquinho do seu início, como é que você pensou até chegar aqui nesse momento fantástico, né? Substituindo Josival Peixoto, né? Como âncora do Jornal da Manhã. Me fala um pouquinho da sua carreira. Olha, essa história do futebol é muito interessante, né? Porque eu prestei jornalismo pensando em trabalhar com futebol, né? Só que a minha vida me levou para outros caminhos, né? Eu, desde moleque, eu nasci em 76, né? Então, no ano da Copa de 90, que foi disputada na Itália, alguma coisa mudou. Eu tinha de 13 para 14 anos, eu comecei a ler muito sobre história de futebol, história das Copas do Mundo. Obviamente, eu já gostava de jogar futebol com os meus amigos. O meu pai, corintiano também, que me influenciou muito com as histórias do futebol, contando as histórias, ele contando as histórias da Copa de 50, da Copa de 70, da Copa de 58, né? Então, a partir dali, eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo e colecionar imagens de futebol. Era o tempo ainda da fita VHS, não tinha TV a cabo, não tinha internet, muito pelo contrário, não tinha internet, né? Então, aí, em 95, quando eu prestei o vestibular, eu queria fazer futebol, eu queria ser jornalista esportivo, e o meu sonho era trabalhar em rádio. E por que não na Jovem Pan, que sempre foi uma referência do rádio esportivo também, né? Lá nos anos 50 era a emissora dos esportes, né? Só que aí eu entrei na faculdade, eu comecei a cursar a PUC aqui em São Paulo em 1996, e já no fim do ano eu consegui um estágio na Rádio Eldorado, que é a rádio do jornal Estado de São Paulo. Obviamente que a Rádio Eldorado de hoje não é nem a sombra do que era a Eldorado lá nos anos 90. Foi uma rádio espetacular, né? Uma rádio espetacular, era o AM 700 kHz, era uma rádio muito combativa na política, principalmente. E aí, mesmo gostando de futebol, eu comecei a fazer outras coisas. Eu comecei a fazer muita coisa de política, muita coisa de economia, e é o que eu te falei, a vida foi me levando, eu fui para outros caminhos. Eu trabalhei quase 9 anos na Eldorado. Aí, em 2005, eu fui para a Jovem Pan, também não para trabalhar com futebol, mas sim para trabalhar com política. E você falou do setorista, né? Eu fui por 11 anos setorista do Palácio dos Bandeirantes, lá na Jovem Pan. É verdade. E lá desde dentro do Palácio. Lá dentro do Palácio. E desde eu lembro. Você lembra? E desde 2016 que eu fui para o Jornal da Manhã, ainda fiquei 2, 3 anos junto com o Josival Peixoto, né? Mas essa história do futebol, mesmo com esse meu trabalho diário da política, da economia, eu não deixei a paixão pelo futebol de lado. Tanto o Eldorado quanto a Jovem Pan me deram muita chance de eu fazer reportagens históricas, com áudios históricos do rádio, né? Então, hoje eu tenho esses dois caminhos. Claro que o meu dia a dia lá no Jornal da Manhã é falar mais de política, economia,
só que eu nunca deixei de lado essa paixão pelo futebol. Acho que aí eu derramo essa minha paixão pelo futebol nos meus livros, né? É, eu estive no lançamento do primeiro, né, que é a biografia de todas as Copas. Tem até aqui uma foto, estou mostrando agora uma foto na sua noite de autógrafo, que eu tive o maior prazer de estar lá e curti muito o seu livro. Agora, depois que você foi para o Jornal da Manhã, uma curiosidade, que horas você levanta, Tiago? Olha, o Jornal da Manhã é muito engraçado, né? Porque desde 2016 que eu estou no Jornal da Manhã, que na verdade eu cobri, eu comecei no Jornal da Manhã cobrindo férias, justamente do Joseval, né? Quem me dera um dia ser igual o Joseval Peixoto, né? Quando o meu diretor falou, olha, você vai cobrir as férias do Joseval, mas aí eu fui ficando, e de repente eu virei lá um integrante da bancada do Jornal da Manhã também. Né? E a gente está passando por um processo, né, de transição, né, do rádio para a televisão. A gente nunca vai deixar de ser rádio, mas hoje o Jornal da Manhã é feito num estúdio de televisão e por isso eu tenho que chegar mais cedo ainda na Jovem Pan. O jornal começa às 6 horas da manhã, vai das 6 até às 10. Então, eu tenho a sorte de morar muito perto aqui da Jovem Pan, então eu acordo às 4h30 todos os dias. Não é fácil acordar às 4h30 todo dia. E eu saio por volta de 5h15, 5h20, porque em 10 minutos eu estou lá na Jovem Pan. Aí é chegar, você tem a maquiagem, você coloca o terno, e a umas 10 para 6 eu já estou lá sentado na bancada, concentrado, esperando começar o jornal. Mas eu madrugo, viu, Décio? Eu madrugo. Você provavelmente dorme cedo também, né? Porque Durmo não dá para cedo. aguentar. Por volta de 9h30 eu já tô Nossa, dormindo, né? Eu tenho uma vida muito regrada, né? Eu tenho uma disciplina quase militar, porque se eu for dormir meia-noite, 1h da manhã, para acordar às 4h30, eu vou aparecer com cara de sono lá para E vai os falar com ouvintes, voz de dos sono, aquela voz de espectadores. E sono, né? vou falar com voz de sono, né? Mas Foi. então, de qualquer forma, eu consigo, já estou É, nessa jornada aí há mais de 5 anos, né? Então o e, corpo já se acostumou. e com muita competência, está de parabéns. Tiago, me Imagina, fala um muito pouquinho da. Nós estamos chegando no final da pandemia, né? Eu, para conversar com você, apesar de te conhecer há longo tempo, saber da sua competência, fui me preparar e ouvi algumas entrevistas suas, algumas, inclusive, do início da pandemia. Uma dessas entrevistas, você foi muito coerente com aquilo que ninguém sabia o que ia acontecer. Como é que você viu esse estágio de pandemia que ninguém sabia o que era, a vinda de medicamentos como ivermectina, cloroquina, que propuseram, outros aprovados pela Anvisa, eu não me lembro agora o nome, até esse momento que nós estamos vivendo agora, que é praticamente uma coisa terminando, se é que não volta, né? Como é que foi essa surpresa que pegou vocês? Como é que foi administrar isso a cada dia ir para o Jornal da Manhã cedo, sem saber o que você pode falar para os ouvintes, né? Porque todos que ouvem a Jovem Pan esperam até conselhos, né? O que eu faço hoje? Ou seja, a Jornal da Manhã para orientar as pessoas antes de sair de casa. Como é que foi a vida de vocês claro. e a condução desse assunto tão pesado durante tanto tempo? Olha, eu vou falar uma coisa dessa. Eu agora, em dezembro, estou completando 25 anos de trabalho, né? E sem dúvida, a pandemia, não só para mim, mas acho que para todos nós que trabalhamos com comunicação, foi o maior desafio e ainda está sendo o maior desafio, né? E num período difícil, né, em que, infelizmente, tudo foi politizado, né? A gente tem uma divisão absurda na política que o Brasil está vivendo. Mais para frente, se você quiser falar, a gente fala um pouco sobre isso, né? Mas eu acho o seguinte, o rádio, né, por mais que a Jovem Pan seja uma rádio que virou TV, como é o nosso slogan, né, antes de tudo, a gente está lá como uma emissora de rádio. E o rádio em si é prestação de serviços, né? Tanto é que quando a pandemia começou e a partir dos meses, né, que a pandemia foi se sucedendo, foram feitas pesquisas mostrando que assim as pessoas foram atrás de fontes confiáveis. Elas largaram um pouco o WhatsApp, largaram um pouco o Facebook, largaram um pouco as redes sociais para se informar em veículos de comunicação que são grandes e são sérios, né? Então, assim, é interessante porque o rádio sempre é um acompanhamento muito imediato do que está acontecendo, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente fazia o jornalismo, orientando as pessoas naquele começo de pandemia, a gente também ia aprendendo. Eu jamais imaginei que a pandemia ia durar todo esse tempo que está durando, né?
Então eu me lembro logo naquele começo, eu me lembro que eu entrei ao vivo no Jornal de Esportes da Jovem Pan para dar uma notícia extraordinária, quando a OMS tinha acabado de decretar a pandemia, considerar a doença do coronavírus uma pandemia. Ou seja, o que era uma pandemia? O que isso quer dizer? Eu me lembro que eu entrei lá no meio do Jornal de Esportes, todo mundo ficou me olhando assim, a gente não usava máscara ainda, não tinha todos esses cuidados que a gente tem hoje, né? As pessoas ficaram me olhando, eu lembro lá o Vanderlei Nogueira, o Nilson César, mas o que quer dizer? Agora, isso daí está sendo alçado como uma pandemia, né? Então, a gente foi aprendendo junto com o ato de fazer o jornalismo, né? Então, a gente foi buscar especialistas. Eu me lembro que, assim, vários especialistas conceituadíssimos também não sabiam. Eu lembro uma vez, eu não vou nem falar o nome do médico, mas era um médico conceituado, eu falei, doutor, o que o senhor acha a partir de agora a gente começar a usar máscaras na rua? Isso... Acho que tinha chegado o primeiro caso do coronavírus aqui no Brasil. E ele falou, olha, usar a máscara na rua é uma bobagem. Isso daí só deve ser usado para dentro do hospital e acabou, entendeu? Só que assim, a gente foi aprendendo. Tanto é que a ciência também foi aprendendo. A ciência desenvolveu uma vacina, não só uma, mas várias vacinas em tempo recorde, né? Naquele começo, você perguntou dos remédios, né? Naquele começo existia uma expectativa de que os remédios pudessem ajudar, mas hoje, ao que tudo indica, esses remédios, pelo menos nas pesquisas, são remédios que não deram resultado, né? Tem muita gente que diz que tomou e diz que isso resolveu, mas olha, Décio, o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente vai saber efetivamente o que aconteceu nesses 2 últimos anos daqui a uns 10 anos, né? E eu dizia o seguinte, ó, a gente está vivendo um pesadelo, essa aqui é como se fosse a nossa guerra moderna, né? Tem gente que viveu a Primeira, viveu a Segunda Guerra Mundial, e a gente está vivendo essa pandemia que eu espero que termine agora nessa virada de 2021 para 2022. Foi um período muito difícil para todo mundo, né? Porque o Jornal de Manhã, imagino, pelo que eu sei, você já chega lá com os textos preparados, né? O planejamento todo feito. Quando vem, de repente, uma notícia dessa, não existe planejamento, ou seja, tem que aprender no dia a dia e informar o melhor possível no dia a dia. É uma missão difícil, né, Tiago? Muito complicado, Não né? tem, assim, não tem muita saída, né? A gente vai aprendendo no dia a dia, ouvindo os especialistas, né? A gente, É. como uma emissora, um veículo de comunicação, e o jornalismo é assim, a gente se escora em fontes confiáveis, né? Em pessoas que tenham conhecimento, que também estão descobrindo na hora o que está acontecendo, né? E você falou, eu chego lá, o Jornal da Manhã está praticamente pronto, né? O Jornal da Manhã é feito durante todo o dia na véspera, né? Hoje, durante o dia, os repórteres estão indo na rua, estão colhendo as informações, estão gravando as matérias. Então, todo esse material é o que sustenta o Jornal da Manhã do dia seguinte. Só que, como o jornal está ao vivo, nós temos também repórteres ao vivo, nós temos também entrevistados ao vivo, né? Várias entrevistas que nós fizemos naquele começo do coronavírus. Praticamente todo dia a gente ouvia pelo menos 2 especialistas, infectologistas, médicos, para falar realmente o que estava acontecendo. E também apelar para os correspondentes internacionais da Jovem Pan, né, contando o que tinha acontecido, né? E é interessante que o exterior virou um futuro do Brasil, né? O que acontecia lá fora é o que ia acontecer alguns meses depois aqui no Brasil, né? Então a gente começou a aprender e começou a vivenciar, né? Eu acho que o segundo ano da pandemia, eu acho que essa onda do começo desse ano de 2021 foi talvez a mais difícil, né? Porque veio com tudo, foi uma coisa muito forte, né? Todos nós temos parentes, amigos, pessoas que infelizmente partiram, né? Nos deixaram por causa dessa doença, né? E foi algo muito sério que infelizmente se politizou, né, Décio? Me fala um pouquinho dessa politização da pandemia, porque o negócio está feio, né? Os caras conseguem aproveitar de uma pandemia para se dar bem na política. É uma coisa inacreditável o que fazem conosco, né, com a população. Em todos os níveis, né? Desde deputado, prefeito, governador, presidente, candidato a presidente, a Câmara, é um negócio doido. Como é que você vê? Como é que a Jovem Pan, o Jornal da Manhã, você, especialmente como jornalista espetacular, vê esse momento terrível de politização que o Brasil está atravessando? Tiago. Eu costumo dizer assim, né, Décio, desde 2013, quando começaram as manifestações aqui no Brasil,
desde aquele ano a vida do jornalista ficou muito mais difícil, né? A do jornalista brasileiro ficou muito mais difícil, né? Porque a gente entrou num furacão, né? Tivemos as manifestações, a eleição de 2014, depois veio o impeachment da Dilma, depois veio a eleição de 2018, que foi uma eleição dificílima de se trabalhar, né? Uma eleição em que o jornalismo foi colocado muito à prova, e nós vivemos um momento também em que os políticos se aproveitam muito desse momento, né? Essa coisa da preocupação com a economia. Eu acho que a gente tem que ter a preocupação com a economia, mas antes de tudo com a vida, né? Então, claro, os gestores também, a gente falou, né, que a gente está aprendendo também, a gente aprendeu com o andamento da pandemia, os gestores também aprenderam, né? Muitos deles erraram, cometeram erros, aí foram consertando. Você tem muitas críticas aos lockdowns, muitas críticas à politização, ao negacionismo que está sempre em voga, né? Pessoas que infelizmente não acreditam na vacina, né? Eu às vezes vejo críticas, Que coisa, né? né? Que coisa. A vacina é experimental, a vacina não funciona, mas eu me pergunto, ok, então se você critica a vacina, como que a gente sai de uma situação como essa? Eu acho que os números mostrando a queda de internações, esses números são o maior exemplo de que a vacina, felizmente, está fazendo algum efeito. Aí alguém pode perguntar, mas até quando eu vou ter que usar a máscara? Até quando? Sabe, parece que as pessoas não estão satisfeitas. Eu vou te dar um depoimento pessoal, né? O meu pai é nascido no ano de 1940. E em 42, ele contraiu a poliomielite, né? E não existia ainda a vacina contra a poliomielite, né? Aí eu fico pensando, depois veio a vacina, que salvou milhões de pessoas, e hoje nós temos a vacina do coronavírus, em que as pessoas vão fazer teste para saber como é que está o nível de defesa do organismo. A gente nunca discutiu, nunca questionou a vacina. Você tem lá os movimentos anti-vacina, mas nunca foram muito grandes, né? Mas, infelizmente, a gente tem essa politização, que é uma coisa muito triste. Eu acho que o Brasil deixou passar, perdeu uma chance de se unir num momento como esse, e, infelizmente, o que a gente vive é uma campanha política eterna. Você tem o lado A, o lado B, você tem essa discussão de terceira via, que, por enquanto, ao que tudo indica, ainda não apareceu, porque eu acho muito cedo ainda, se politizou e se antecipou uma eleição muito cedo, né? Isso não contribuiu para o combate à pandemia, que foi, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio de todos os gestores atuais do mundo, né? Esse negócio da resistência à vacina é uma coisa não dá para entender mesmo. Essas pessoas que questionam foram a vida inteira vacinados pela vacina da gripe, por exemplo, pela poliomielite, pela febre amarela, todas quando vai viajar, essas coisas todas. Nunca questionaram, agora estão questionando em virtude da política. Tiago, os nossos primeiros 15 minutos já se esgotaram, então vou pedir para a nossa audiência acompanhar aqui a entrevista com o espetacular Tiago Oberreich, âncora, meu amigo âncora do Jornal da Manhã, que está dando a honra nossa de recebê-lo aqui no nosso programa. Até já. Segundo bloco da ótima entrevista com Tiago Oberreich, âncora do Jornal da Manhã. Eu gosto de falar que você é âncora do Jornal da Manhã, que eu te admiro tanto há tantos anos, né? Você é uma pessoa espetacular, com uma grande dose de humildade e também de sabedoria. Então, quando uma pessoa querida como você chega nessa posição, que não é para qualquer um, eu faço questão de dizer e repetir que você é âncora atual do Jornal da Manhã. Tiago, me fala um pouquinho, a gente acabou de falar da pandemia, notícias tristes e tal, e que você me deu uma aula de como é feito o Jornal da Manhã, é tudo planejado, é feito num dia anterior, essas coisas todas. E quando acontece uma notícia que ninguém espera, como, por exemplo, o avião da Chapecoense que caiu, aquela tragédia toda, você que gosta, adora futebol, né? Cai. A morte do Thierry Savas, que ninguém sabia o que tinha acontecido, teve também o avião da TAM, que foi no final de tarde, etc. Como é que vocês lidam com um evento como esse, com o jornal e com a emoção pessoal de cada um?
Olha, Décio, esse é um grande desafio também. Quando você falou de notícias extraordinárias, sem dar ainda alguns exemplos, né? Na hora veio na minha mente a tragédia com o avião da Chapecoense. Veja só, né? Por quê? Porque é o seguinte, eu acordo, eu te falei no bloco anterior que eu acordo às 4:30 da manhã, né? E obviamente não dá para você acordar, sair correndo e chegar na rádio. Não, eu tenho toda uma preparação. Eu chego na Jovem Pan com pelo menos os dois jornais aqui de São Paulo praticamente lidos, né? A Folha e o Estadão, né? Eu dou uma olhada na internet também, claro, né? Antes de entrar no ar, né? E assim que eu levantei naquele dia, eu abri a internet e coloquei lá e vi a notícia. Avião com da Chapecoense sofre um acidente. E eu lembro até hoje o título, As Sobreviventes. Eu falei, meu Deus do céu, o que me espera, né? Porque esses outros exemplos, a morte do Theory e até o avião da TAM, que eu era repórter ainda, eu fui cobrir lá em frente ao aeroporto de Congonhas, né? Mas essa tragédia da Chapecoense ocorreu de madrugada, né? De noite para madrugada, e todo o Jornal da Manhã, simplesmente, todo o nosso planejamento caiu, né? E o rádio é assim, né? A gente se lembra, a gente sempre resgata muito, você esteve muito presente na história da Jovem Pan, a gente lembra muito lá dentro mesmo, como uma referência de cobertura, a tragédia do Joelma em 74, né? É verdade. Que quando há uma tragédia como essa, a nossa programação é totalmente interrompida e a Jovem Pan passa a falar de apenas um assunto. Você pode perguntar, mas hoje a TV a cabo faz isso, a Globo News faz isso, a Record News faz isso, a Band News também, a TV Globo, se precisar, interrompe. Mas a gente está falando lá de 1974, né, quando não havia tanta estrutura técnica para você derrubar uma programação de uma emissora para começar a transmitir um assunto apenas, né? E no rádio isso é mais fácil, né? Porque a estrutura do rádio é muito mais fácil do que da imagem, do que da televisão. Mas lá em 2016, como você perguntou em relação à emoção, né? Eu acho que foi um dos poucos momentos da minha carreira que eu me senti muito pesado trabalhando, né? A gente, quando vai para o microfone, a gente... Claro que a gente não esconde a emoção, mas a gente liga um alerta assim que a gente sabe que a gente tem que transmitir, a gente tem que falar. Nesse dia especificamente, o Vanderlei Nogueira, que é um símbolo da transmissão esportiva, eu sou fã dele, ele veio comigo para o estúdio, né? Colocou muitas pessoas ao vivo, colocou o Paulo Paixão, que infelizmente tinha perdido mais um filho, né, nessa tragédia, a gente colocou outras pessoas que, de uma certa maneira, estavam envolvidas nessa tragédia, né? Então, assim, aquele dia, o dia que termina, às 10 horas da manhã, quando acabou a transmissão daquele jornal, sabe quando você se sente pesado, né? Você se sente, nossa, mas olha só o que aconteceu, que tragédia. Uma tragédia de clube de futebol, e aí vem a minha memória, né, os outros acidentes futebolísticos, né, que eu já estudei, que a tragédia do Torino, lá em 1949, do Manchester United, lá em 58, né, então tem momentos que são muito difíceis, né? A própria cobertura do avião da TAM, eu me lembro que o acidente com o avião da TAM, nós tivemos dois aqui em São Paulo, um em 96 e outro em 2007. O de julho de 2007 eu estava muito presente, porque eu já estava na Jovem Pan, e aí no dia seguinte eu fiquei praticamente 13 horas em frente ao aeroporto, né? É muito difícil, Décio, é muito difícil. Quando você vai entrar ao vivo, você fala, você consegue transmitir as informações, mas quando você sai do ar e vê lá os familiares que estão lá na sala das autoridades lá de Congonhas, que eles iam chegando, né? Você pensa, é muito difícil, né? Então a gente tem que redobrar o nosso profissionalismo, porque dar notícia de tragédia é muito ruim. E muito ruim também porque o jornalismo acaba se sobressaindo em momentos como esse, né? Eu lembro, só para a gente fechar essa história do avião da TAM, eu lembro que eu não vou saber precisar qual o rádio do Sul, ou se era a Gaúcha ou a Guaíba, que passou a retransmitir a programação da Jovem Pan naquele dia, e o Daniel Lian, que é um repórter que é especializado em aviação, ele teve praticamente em primeira mão, veja só, a lista das pessoas que estavam naquele avião. Nossa, e, infelizmente, teve que divulgar, enfim, né? Isso é, assim, você... Né, imagina você ouvir pelo rádio o nome de um parente seu que estava no avião. Então é muito difícil, né? Infelizmente, as tragédias fazem parte da vida, lamentavelmente, né?
Vamos pegar um assunto mais leve agora, que é futebol. Queria te fazer uma Vamos. pergunta há muito tempo. Você é um jornalista brilhante, você é apaixonado por futebol, está no terceiro livro já de futebol, sobre futebol, e deve ter visto o documentário do Pelé, assim como eu vi, muita gente viu. E você também falou de política. Você não acha que teve muito politização no documentário do Pelé? Eu sou dois jornalistas, não vou citar o nome aqui, ou três, se não me engano, dizendo que ele aproveitou da ditadura. Como é que você vê isso, Tiago? Temos os assuntos futebol e política aí, e o Rei Pelé, que é incontestável. Claro. O Décio, olha, eu infelizmente, para mim, uma das maiores tristezas da minha vida é não ter visto o Pelé jogar, né? Porque eu nasci em 76 e o Pelé encerrou a carreira em outubro de 1977, né? Então, tudo que eu vi do Pelé foi de videotape, foi de filmes, né? E muita leitura, né? Eu gosto muito de ler a biografia do Pelé. Eu fico pensando assim, como é que pode, né? Uma pessoa que nasce numa cidade de Minas Gerais, lá em Três Corações, e de repente vira um fenômeno como esse, né? É muito também o fenômeno dos Beatles, fenômeno de, né, outras pessoas que aparecem e viram assim fenômeno, né? Então o Pelé é um fenômeno do esporte, né? Ele é, infelizmente, uma coisa que eu gosto muito de dizer, os brasileiros não reverenciam as suas estrelas, eles aproveitam e ficam falando mal do Pelé, da história da filha, não sei o quê. Acho que não vale a pena nem comentar sobre isso, né? Mas dentro de campo o Pelé era imbatível, né? Quem somos nós para julgar a pessoa, né? Quem somos nós para julgar qualquer pessoa, né? A gente pode julgar e falar né, do que ele foi, do atleta que foi simplesmente o melhor da história e dificilmente vai aparecer outro igual, né? Agora, esse documentário da Netflix, eu lembro que quando teve o lançamento, a equipe lá do Morning Show da Jovem Pan me chamou para falar, né? E o que eu falei, eu falo aqui para você, é o seguinte: o documentário é precioso em relação às imagens, né? Sem São dúvida. imagens belíssimas, não há Recuperadas e nenhuma tratadas, né? recuperadas e tratadas, não há nenhuma imagem muito nova, assim, inédita do Pelé. Tem boas imagens dele em concentrações, em viagens ao exterior, né? Mas eu acho que o documentário força muito a mão, força muito a barra, pedindo para ele um posicionamento que ele não tomou lá atrás. O Pelé não se posicionou contra o regime militar. Agora, eu queria que você citasse qual jogador na época se posicionou contra a ditadura. Praticamente nenhum jogador. Né? É muito fácil aqui da nossa varanda, né, julgar o que a pessoa deveria ter feito há 40, 50 anos. Né? Mas então, assim, há um exagero muito grande, né? Você exigir uma posição do Pelé que ele não teve naquela época. Eu imagino que era muito difícil você ser um futebolista naquela época, numa época de ditadura, em que o governo Médici, principalmente, se aproveitou muito da imagem do Pelé, se aproveitou muito da imagem da conquista do tricampeonato mundial. Então, assim, você é tricampeão do mundo, você está voltando do México aqui para o Brasil, aí chega o João Avelange e fala, olha, vai todo mundo ser recepcionado pelo Médici no Palácio. Você vai falar que não vai? O Médici é o pior presidente da ditadura, pelo menos o momento mais difícil da ditadura. É muito difícil, né? Talvez daquela seleção do Tri, o jogador mais politizado na época era o Tostão. Né? Tanto é que no meu livro sobre a Copa de 70, eu reproduzo uma capa do Pasquim. O Tostão, em março ou abril de 1970, ele concede uma entrevista para o Pasquim, que era um jornal de oposição ao regime, e aí lá o Tostão fala sobre liberdade, sobre direitos humanos, né? Mas também, assim, é o único posicionamento que ele conseguiu naquela época, né? Porque lá no México, a concentração foi totalmente fechada, não deixavam chegar jornais, tanto é que o Tostão fez um protesto, olha, eu preciso ler os jornais, porque eu preciso prestar vestibular, né? O Tostão, naquela época, já pensava em prestar vestibular. Então, assim, o que eu acho é que o documentário exagera muito, né? E tenta colocar uma imagem, ou forçar uma imagem que o Pelé nunca teve. Não dá para a gente criticar o Pelé, que ele não teve um posicionamento político naquela época, né?
Não dá para dizer, eles até abusam, né, Décio, da imagem do Muhammad Ali, né, do Cassius Clay, verdade, que verdade. teve uma posição muito forte contra a guerra do Vietnã. Mas são pessoas diferentes, são perfis diferentes, é muito difícil você querer comparar, né? Mas vale a pena ver o documentário, sim, sem dúvida. É sensacional. Eu acho que exageraram, sim, nessa politização. E eu acho também que o Pelé, eu vi o Pelé jogar, né? Não estava nem aí com quem estivesse na frente dele. Rainha Elizabeth foi no vestiário dele. O Pelé joga com uma toalha na cintura, né? Sim. Presidentes, não pode sair na rua até hoje. Então, me fala um pouquinho do seu último livro. Você citou também, deixa eu voltar aqui no assunto, Joséval Peixoto, no milésimo gol do Pelé. Eu tenho aqui a gravação do Joséval Peixoto com o Pelé fazendo esse milésimo. Vamos ver? Para Clodoaldo caminha com a bola, vai penetrando o Pelé, atenção, foi lançado, dominou, derrubado! Derrubado Pelé! Para impedir a conquista dos 1000 gols! Moacir e René já haviam sido batidos! Pelé ia faturar o 1000! Foi derrubado na área! Felicidades para você, irradiar 1000 gols, Pelé! Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Ele que já faturou tantas de bola parada, tanto na marca do pênalti como de longa distância. Agora está preparado para a sua consagração, para entrar para a história do futebol universal. De uma vez por todas, Pelé. Andrada no centro do gol, o rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o rei vai tomar distância, todo o fotógrafo para fora da grande área, volta-se, ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade, agora correu de paradinha, tirou! Carregado pelos seus companheiros, vai fazer a volta olímpica. Ele se recusa ainda uma vez. Pede por favor para que não façam isso. Mesmo assim todos o cercam. A equipe do Santos o aguarda em fila indiana, no centro de campo. O capitão Carlos Alberto vai lá buscar Pelé. Ele atende como atendeu tantas vezes. Vai, se joga nos braços dos seus companheiros. Dessa equipe que lutou com ele tantas vezes, que fez a sua história. E, em contrapartida, viu Pelé escrever a sua história. Ele vai carregado, debruça-se, chora. Lágrimas profundas lá no centro do gramado. Agora invadem o gramado. Vão para abraçá-lo. Geraldo Blata. Agora todo mundo está voltado a vista para aqui. Todo mundo, a maior parte do mundo está me ouvindo. Pelo amor de Deus, todos. Vamos proteger os pobres. Vamos escrever aqui. Vamos pesar bem. Vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças. Crianças precisando, as casas de caridade. Vamos pesar nisso. Não vamos pensar só em festa. Pelo amor de Deus, olha o Natal da criança. Pois é, Tiago, que golaço, né? E na voz do Joséval Peixoto é emocionante, né? É emocionante, né? Você viu após o gol o Pelé carregado pelos repórteres, uma coisa. Falou das criancinhas, também disseram hipocrisia. Falam da filha dele, porque o Pelé foi o maior jogador de futebol da história mundial, na minha opinião, até hoje. Eu vi pessoalmente, né? Vi ele destruir o Palmeiras várias vezes, o Corinthians, até o Corinthians. E aconteceu isso. Tiago, me fala um pouquinho desse livro, o próximo que está saindo, o que você vai fazer? Fala o primeiro, o segundo e agora o terceiro, em que etapa está? Perfeito, Décio. Olha, primeiro essa narração do Joséval, para mim, é uma das narrações mais espetaculares da história. Para mim, existem duas grandes narrações
da vida do Joséval Peixoto, né? Porque é interessante que eu comecei a acompanhar o Joséval, ele já era o apresentador do Jornal da Manhã. Mas como um fã do rádio esportivo, né? Eu vou até te contar uma história. Eu ainda trabalhava na Rádio Dourado, quando eu fui a um posto de gasolina, encher o tanque do meu carro lá. Aliás, hoje eu não tenho mais carro, tá? Era a época que eu tinha carro, né? Aí eu estava parado lá, quando eu olhei, eu vi um senhor do lado de um outro veículo lá. Eu falei, meu Deus, é o Joséval Peixoto. Eu nunca tinha visto o Joséval. Eu desci do carro e fui falar com ele. Ele ficou feliz, claro, né? O Joséval é uma figura ímpar, né? Para mim, todas as reverências eternamente para ele, né? E essa narração do dia 19 de novembro de 69 é uma das mais fantásticas que existem. Ele começa, atenção Brasil, bola na marca fatal, e ele fala, correu Pelé, gol, golaço Pelé, invadido o Maracanã. E o primeiro repórter de campo a chegar perto do Pelé foi o Geraldo Blota, né, que fazia a dobradinha. Ele entrou no gol praticamente. Eu tive uma vez a alegria em 1999, quando o Gol 1000 completou 30 anos, de fazer uma matéria na Eldorado, colocando na Eldorado o gol do Joséval da Jovem Pan e entrevistando o GB, o Geraldo Blota, né? Engraçado então, que na gravação o Joséval se refere ao momento que o Pelé, os companheiros da equipe foram para o meio do campo. Ou seja, ele perde o pênalti, o goleiro pega, o que ele ia fazer? Ele olha para os caras todos lá fora e o Joséval narrou essa passagem. Mas me fala dos seus livros, Tiago. O que vai acontecer? Vamos lá, Décio, olha, eu vou pedir licença aqui para colocar no ar aqui, né, o livro 1970, O Brasil é Tri. Esse livro era um sonho antigo meu, né, de escrever um livro sobre a seleção de 70, que para mim é uma seleção inesquecível, né, apesar de toda a questão política do Brasil, porque não tem como você dissociar o futebol da questão política, da questão social, né, mas eu acho que aquela seleção dentro do campo deve ser considerada imbatível, né? Em 2018, como você falou, eu lancei o Biografia das Copas, né, que foi meu primeiro livro, que era um livro que contava um pouquinho da história de cada uma das Copas, né, de 30 a 2014, porque o livro foi lançado às vésperas da Copa de 2018. Eu espero, talvez, nesse ano de 2020, se a editora quiser, a gente pode fazer um relançamento mais para o fim do ano, né, porque a Copa de 2022 vai ser no fim do ano, né? Mas agora eu estou focado. Eu lancei esse livro do tricampeonato em setembro de 2020, a minha ideia era lançar ainda em junho de 2020, quando o Tri completou 50 anos, fazer um grande evento com os jogadores, mas infelizmente estávamos na pandemia, ainda estamos na pandemia, né? E aí eu só fiz o lançamento virtual, né? Então, aí depois que eu lancei esse livro do Tri, o retorno das pessoas foi muito legal, né? Foi muito legal, muito bacana, as pessoas falando que se lembraram, né, da época que elas viveram, e aí eu assumi um desafio de tentar escrever uma trilogia, 58, 62 e 70. O livro de 58 e o livro de 62, os dois livros estão praticamente prontos, devem ir para a editora agora no mês de dezembro, e aí eles vão armar uma estratégia para que a gente faça o lançamento. Eu queria muito lançar os dois livros no meio do ano e fazer um relançamento do livro do Tri também no meio do ano, como se fosse uma caixa com os 3 livros, né? Porque agora, em junho de 2022, serão 60 anos do bicampeonato mundial, né? E aí, quem sabe, a gente consiga lançar, né? E a gente está falando muito sobre narração esportiva. Esse livro de 1970, assim como o de 58, de 62, vão ter também. O livro traz um QR Code né, e que você pode fazer o escaneamento das narrações da Copa do Mundo de 1970. E para os seus espectadores aí, eu já até passo o endereço, é só entrar no Spotify e digitar o título chamado Vozes do Tri, né? Que a pessoa já tem acesso a essa gravação, não precisa pagar nada, né? E tem muitas narrações na íntegra dos 6 Jogos do Brasil em 1970, tem narrações do Joséval, tem narrações do Pedro Luiz, tem narrações de outros grandes homens do rádio, né? O Pedro Luiz, o Fiore Gigliotti e o Joséval, e os 3 que formavam o pool aqui de São Paulo, né? É isso. Legal. Tiago, o nosso tempo infelizmente terminou. Um programa com você que teria que ter 5 horas, mas eu sei que você vai dormir cedo. Eu queria agradecer a sua presença aqui conosco. Eu fiquei muito feliz de ter aceito o nosso convite. Espero revê-lo em breve pessoalmente para te dar um abraço, tomar um café. De repente você vem nos visitar aqui, ou eu passo na Jovem Pan, de vez em quando eu tenho saudade do pessoal, eu passo por lá.
para a gente se ver. Obrigado pela atenção e por ter vindo, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Décio, e eu te agradeço também, porque no livro de 58 você dá um depoimento lá falando sobre as propagandas da época, né? Isso. Muito obrigado, Décio, pelo carinho, pela gentileza e a minha admiração também pelo seu trabalho e pelo profissional que você é. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Esse foi o grande Tiago Oberreich, meu amigo, para minha grande satisfação, âncora do Jornal da Manhã, que deu um show de entrevista aqui no nosso programa Propaganda e Negócio. Eu espero que vocês todos tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau, Tiago. Obrigado.